anomalias cronológicas espalhadas pelo mundo, objetos fora do seu tempo, tecnologias fantásticas, coisas impossíveis de terem sido criadas antes da existência da roda, evidências incontestáveis, pesquisas profundas, centenas de documentos que remontam e põem a veracidade da história antiga em xeque. Assistam até o final, porque vamos tratar de um instrumento que causa pânico e que verdadeiramente põe em dúvida os chamados sabem-tudo da ciência tradicional. Hoje vamos falar sobre arqueologia proibida. Essas pessoas incríveis, tão sensacionais quanto as suas maravilhosas descobertas. Pessoas que não se intimidam com o sol quente, enfrentam chuvas, tempestades de areia, vasculham as perigosas cavernas e túneis em busca da verdade. Os arqueólogos são criaturas fascinantes, chegam até onde nossa imaginação não alcança. Às vezes suas descobertas causam problemas, ganhando até o rótulo de proibida. Não devia, o termo correto é escondida. A visão popular sobre a presença humana no passado distante é falsa. Esconde evidências incontestáveis de povos e tecnologias avançadíssimas, milhões de anos antes do que é declarado sobre a evolução da humanidade no planeta. Tais evidências calam aqueles que desejam manter o título "A verdade está comigo e não lá fora". São avassaladores os indícios de que a Terra foi visitada por outras inteligências ou que os seres humanos daquela época utilizavam tecnologias avançadíssimas. Qualquer uma das hipóteses põe em xeque quem diz o contrário, como consta nos livros de história atualmente. Realmente viemos do macaco? Se sim, como explicar ferramentas de 55 milhões de anos atrás encontrados na África? Em 1980, na Califórnia, o geólogo Whitney fez uma descoberta inesperada. Os mineiros procuravam ouro e acharam ferramentas de pedra. Tinha pilão, almofariz e conchas. Por serem analisadas, o extrato ferroso apontava que a datação era de 55 milhões de anos. Mas como o homem podia ser milhões de anos mais antigo que o modelo evolucionário atual sugere? Essa pergunta obviamente não aparece nos livros de história, mas a arqueologia responde, porque é proibida. Como justificar pegadas humanas lado a lado com a de dinossauros, já que não existiam humanos na época? A pegada foi encontrada na pedreira de calcário do rio Paluxy, no Texas. Após uma grande investigação, revelou que a datação girava em torno de 135 milhões de anos. Mas não é a única evidência de que humanoides estiveram aqui bem antes do que a ciência tradicional aceita. No Mar do Japão existem formações rochosas datadas com mais de 8.000 anos, comprovadamente não naturais. Os monumentos Yanogami foram formados na era glacial. Em 1922, nos Estados Unidos, encontraram pegadas de sapato da era Triássica, o que, de maneira clara, se vê a sola de um sapato. As análises mostraram ainda marcas da costura de sapato, que datam entre 213 e 248 milhões de anos. A arqueologia proibida também trata de outros mistérios, como as pirâmides. No ano de 2008, o Dr. Semir Osmanagic, ele participou de uma conferência e essa conferência foi repleta de controvérsias, né, sobre a descoberta. E com isso se dividiu a comunidade arqueológica. Mas esse parque arqueológico está sendo administrado pela Fundação sem fins lucrativos até hoje, que se chama Parque Arqueológico Pirâmide do Sol, da Bósnia e Herzegovina. Então, aqueles que tiverem interessados, mais abaixo nós vamos colocar aí para vocês o website do Dr. Semir Osmanagic, e aí vocês vão poder aprender mais sobre essa parte das pirâmides, esse grande e magnífico complexo que foi descoberto no ano de 2005. Essas pirâmides, elas pertencem ao período pré-glacial, né, que ocorreu há 12.000 anos. E eu tenho aqui para vocês algumas evidências, né,
A pirâmide do Sol, ela foi a primeira pirâmide descoberta na Europa, né, a maior do mundo, com 220 metros, ou seja, ela é 147 metros mais alta que a pirâmide de Quéops, no Egito. É potencialmente a mais antiga do mundo também. O concreto que foi usado é de alta qualidade. A maior rede também de túneis e salas subterrâneas localizadas abaixo do complexo de pirâmides, os túneis Ravni, que eu também tive a oportunidade de trabalhar neles. E existem também evidências de uma antiga escrita, né? Foram usados instrumentos de medição precisos e que detectam também a presença de radiação magnética focalizada. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar na pirâmide do Sol, da Lua e do Dragão, bem como nesses túneis Ravni. Essas fotografias referentes aos túneis Ravni, como vocês podem ver, é a nossa turma aí de 2010, 2011 e 2012 nas escavações. E as fotografias apresentam também alguns orbes, mas esses orbes, né, essas bolinhas energéticas que vocês estão vendo nas fotografias, eu vou mais à frente adressar para você o que elas significam, mas por enquanto tá aí a turma que trabalhou no ano de 2010, 2011 e 2012. Essa pirâmide do Sol, ela tem os 4 lados da pirâmide, eles estão perfeitamente alinhados com os pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste, oeste, né? E as medições feitas pelo Instituto Geodésico da Bósnia e Herzegovina sugerem que a parte norte da pirâmide apresenta características geométricas do triângulo, né? Com os lados iguais, então 365 metros cada e ângulos internos de 60 graus. E o lado norte da pirâmide está orientado para o norte estelar, como a grande pirâmide do Egito, em paralelo com a posição da estrela do norte. Tá? Eu trabalhei mais dias na pirâmide do Sol, né? E essa pirâmide ela contém vários pontos que nós chamamos de sondas, né, que são os pontos onde estão havendo as escavações. Obviamente ela não vai ser escavada totalmente e nós todos que trabalhamos lá esperamos que ela não seja totalmente desmatada, porque existe uma flora rica sobre todas elas. Então esses pontos que foram destinados para serem feitas as escavações nós chamamos de sondas. Vocês vão ver aí logo no vídeo as sondas referentes a esses locais. E uma segunda pirâmide de 50 metros de altura que foi descoberta durante trabalhos de construção de uma moradia, gente. Então, a pirâmide do Dragão, juntamente com as outras duas, do Sol, da Lua, formam um ângulo perfeito. E essa distância entre elas é de exatamente 2,2 km, gente. A pirâmide do Dragão, por sua vez, né, houve uma pesquisa de campo realizada também em 2007 e 2008 na pirâmide do Dragão, e nessa parte se revelou também estruturas antigas nessa área, né, uma pequena pirâmide de 10 metros, feitas de blocos de pedra artificial. Foram encontrados também restos de uma coluna megalítica, né, localizadas a poucas centenas de metros da pequena pirâmide de degraus. A pirâmide da Lua, por sua vez, né, também os 4 lados da pirâmide da Lua alinham-se com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E em conjunto com as pirâmides do Sol e do Dragão, elas formam um triângulo perfeito, gente, de 60 graus em seus ângulos internos. Então, é o maior complexo de pirâmides que foi encontrado nos últimos anos. Né? Existe também que a fundação, eu me referi no início, a fundação já comprovou que existe um labirinto de mais de 10 quilômetros de extensão, de túneis, né? Os construtores, obviamente, datam de mais de 12 mil anos e esses túneis foram fechados aproximadamente há 5 mil anos por a civilização posterior à construção destes mesmos túneis, né? E esses túneis conectam todas as pirâmides e outros sítios arqueológicos na mesma área.
E essas seções do túnel mostram interseções de 90 graus, né? Tetos artificiais, câmeras, eixos de ventilação e, além do que, vários monolitos de arenito que foram feitos pelo homem, né? Foram encontrados com os símbolos que podem representar os primeiros escritos europeus. Então, quer dizer, a pirâmide da Bósnia, ela é de uma magnitude grande. Aqueles que gostariam de pesquisar mais, por favor, então, bosnia-pirâmide.org, vocês vão encontrar ali a informação completa sobre esse complexo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Assim como acontece com os casos ufológicos, essas evidências simplesmente são ignoradas pela ciência tradicional. Muitos se dizem militantes, defendem com unhas e dentes, embora muitas vezes estejam errados, mas continuam a defender o equívoco. De fato, militantes são os que defendem a causa pela verdade, não por vaidade. E os que assim o fazem não são militantes, são militontos, mas não é difícil entender o lado deles. Pois, se uma pequena parte dessas evidências que são cabais, estão documentadas, fossem levadas em consideração, daria muito trabalho. Pensem bem, teríamos de reescrever a história da humanidade. Isso, no mínimo. Mas existe outra forma, bem mais fácil de resolver. Bastam reconhecer que todas as formas de datação estão erradas, ou seja, que não sabem a idade de nada com mais de 1000 anos, ou aceitem os fatos, porque as evidências foram meticulosamente analisadas e estão disponíveis para quem quiser tirar a prova. Ainda bem que existe a arqueologia, mesmo que seja proibida. Deixe a sua opinião nos comentários, um forte abraço e até mais.